A Agora a gente vai para o nosso estudo de caso. Nós vamos receber 2 pessoas que a gente vai discipular. A primeira pessoa, e esses nomes não são fictícios, porque todos os 2 eu tirei da Bíblia. Eu achei na genealogia e peguei esses nomes, justamente para não dar nome de ninguém, né, porque, de repente, pode. O primeiro caso, a gente vai receber o Masreca. Masreca, ele chega para a gente e vai relatar as coisas que têm acontecido e o que ele tem percebido no discipulado. Então, ele tem 19 anos, ele me fala, né? Ele fala para vocês que ele tem 19 anos, que ele é filho único, ele é pai, os pais dele são pastores. Ele fala que aos 8 anos, por conta própria, ele resolve se batizar, pois ele amava Jesus. E ele já tinha esse entendimento. É um jovem dedicado aos pais e à igreja, onde ele amava servir. Fazia parte do coral. Aos sábados ajudava na rede de adolescentes. Seu hobby, às sextas, é sair com os amigos, ir ao cinema, lanchonete e jogar videogame com eles. Aos 16, ele foi para a faculdade. Começou o discipulado após entrar para a faculdade, dos 18 para os 19 anos. Em um dos encontros do discipulado que vocês vão ter com ele, ele vai relatar que ele tem visto, tem se sentido desanimado e, e as sextas e os sábados para ele são os piores. Não encontra mais prazer no que faz com os amigos e com o grupo de adolescentes, ele não está encontrando mais prazer. Diz que só sente a vontade de estar com os amigos da faculdade. Relata dúvidas em certas doutrinas que antes cria, mas agora ele não consegue, porque acha que não faz sentido. Ele não consegue se abrir com os pais sobre isso porque ele tem medo do pai. Tem dúvidas se realmente Deus existe. Tem crises de pânico só em pensar em conversar com o pai sobre isso. Diz que sua maior vontade é conseguir encontrar sentido entre o que ele estuda com tudo que aprendeu desde a infância. E ele já não dorme direito. A gente precisa, no caso de Marreca, atentar para falas que vêm surgindo, né? Quando ele fala que ele já não encontra sentido, né? Ele já não encontra sentido, que para ele o prazer das atividades que ele fazia, ele já não tem mais ele não conseguir se abrir com o pai. Então tem muitas palavras que ele joga que dá para a gente entender muita coisa do que ele está vivendo e, mediante a isso, a gente, no discipulado de vocês, também pode fazer perguntas para ele, né? E como seria, a atividade vai ser essa, você vai parar, pensar como seria a sua abordagem no discipulado com Marreca. Você lembra, você vai ter que escutar, anotar as principais queixas, vai ter que traçar possíveis caminhos e abordagens, tentar entender por trás qual é a cosmovisão e atividades possíveis. Porque no discipulado, essa questão de você trazer atividades para que eles façam é importante. Tipo, por exemplo, eu vou dar um exemplo, ele não encontra sentido entre o que ele tem estudado na faculdade e não encontra sentido
com que a doutrina que ele foi exposto desde criança, ele queria encontrar isso. Então, uma das atividades possíveis que você pode trazer para ele é: tem teólogos bons no YouTube, pega um tema sobre isso, assiste você primeiro, vê se o que essa pessoa está falando condiz com a verdade que ele está precisando ouvir, e envia para ele. E aí passa essa atividade para ele anotar os pontos principais, e no próximo atendimento ele trazer essa resenha do que para ele, o que mais marcou para ele. Essa pode ser uma das atividades possíveis. Aí você vai simular o aconselhamento, trazer as perguntas e respostas possíveis. Perguntas que você vai fazer e respostas que ele vai dar. O segundo caso é do Tecoa. Tecoa é uma mulher de 30 anos, casada desde os 16. Tem 2 filhos, um menino de 12 e uma menina de 7. Ela casou grávida de 2 meses. Os pais até hoje não aceitam o esposo. Ela cresceu na igreja. Seu esposo fazia parte do mesmo ministério. Só que após o casamento, o marido proibiu de continuar no ministério, alegando que ela precisava ter mais tempo para o filho quando nascesse. Ela vivia isolada, passou a se isolar da família. Conseguia ir à igreja aos domingos, isso quando o marido estava de folga, porque sozinha ela não podia ir, não podia nem sair de casa. As coisas ficaram um pouco melhor quando o segundo filho nasceu, porque o marido dá permissão para que ela possa frequentar o grupo de senhoras às segundas-feiras, desde que leve as 2 crianças. Não aguenta mais os ciúmes excessivos do marido, pensa em se separar, dependente total e financeiro do esposo, que a proíbe de arrumar um emprego. Suas crenças não permitem que ela pense em divórcio. Nos últimos meses, todas as vezes que ela vem para o discipulado, ela sempre vem com lesões e manchas roxas pelo corpo. E quando você pergunta para ela diz que caiu ou bateu no móvel. Ela relata a vontade de sumir. O que a mantém sã são os filhos. Então você vai fazer a mesma coisa. Como seria a sua abordagem no discipulado com Tecoa? Lembra de escutar, lembra de anotar as principais queixas, lembra de traçar possíveis caminhos de abordagem com ela, entender a cosmovisão por trás, atividades possíveis que você pode trazer, e aí você simula esse aconselhamento com perguntas e respostas. E essa é a atividade. Espero que vocês consigam. Não tem erro nem acerto, mas pega essa linha de tudo que a gente já caminhou, né? Para isso, essa parte do Renato que a gente trouxe para o discipulado dele, pode ser um norte já para vocês conseguirem caminhar. Fiquem na paz, fiquem com Deus, bom final de semana e até terça-feira, segunda-feira.